Oi, pessoal, tudo bem? Continuando as nossas aulas, né? Hoje nós vamos falar sobre semelhança entre átomos, né? Na natureza, é comum a gente encontrar átomos do mesmo elemento químico, porém, eles têm algumas coisas diferentes nele, mas a quantidade de prótons dele, no caso, aqui nesse primeira semelhança, são iguais. Quando eu tenho o mesmo elemento químico, olha só aqui, ó, aqui eu tenho os átomos de carbono, tá? E eu tenho a mesma quantidade de prótons, ó, aqui o prótons é aqui embaixo, ó, o número 6, que é o número atômico, ó, 6, 6, 6. Porém, a massa, olha o A maiúsculo, a massa desses elementos químicos são diferentes, eu falo que esses elementos químicos, esses tipos de carbonos, eles são isótopos entre si. Olha o P de prótons aqui, vamos lembrar, né? Isótopos, prótons iguais, né? Mesmo elemento químico, com o mesmo número de prótons e com massas diferentes, ok? Então, eu falo que esses elementos químicos aqui, eles são isótopos entre si. Qual que é o objetivo desse conteúdo para agora que vocês têm que saber, né, ver o que é e entender a diferença. Elementos químicos, né? O mesmo elemento químico que possui a mesma quantidade de prótons, porém massas diferentes, são isótopos entre si. No momento agora, vocês vão ter que saber para que serve, o que é, onde que eu vou usar isso, tá? Isso vocês vão aprender lá no ensino médio. E para não complicar muito a vida de ninguém, a gente vai ver o básico, tá? Só para vocês não chegarem lá no ensino médio e falar assim, mas eu nunca vi isso, eu nunca ouvi falar disso, tá? Então, aqui a gente dá o básico e vocês aprofundam no ensino médio, ok? Então, guarda aqui, isótopos, átomos iguais, mesmo número de prótons, massa diferente. Olha aqui, ó, o isótopo de hidrogênio, lá, ó, mesmo prótons, ou seja, porém a massa é diferente, tá? Nós temos também os isóbaros, que são átomos de elementos químicos diferentes que apresentam a mesma massa. Então, eles têm algumas peculiaridades, algumas semelhanças, né? Que no caso aqui quando eles têm a mesma massa, eu falo que eles são o quê? Isóbaros entre si. O argônio e o cálcio, olha só, eles possuem a mesma quantidade de massa. Isso não quer dizer que eles são o mesmo elemento químico e que ele tenha particularidades iguais, né? Características iguais que eles não têm. A única coisa que coincidiu aqui são o quê? O número da massa, tá? Então, eu falo que o argônio e o cálcio são isóbaros entre si, pois eles têm a mesma massa, eles têm o mesmo número, né? E nós temos os isótonos, ao N dos nêutrons, tá? A única que não dá para a gente dar uma lembradinha no nome é o isóbaro, né? O isótopo, o P do prótons, prótons iguais, isótono, nêutrons iguais, e o que sobra, eu brinco, é a massa, né? É o isóbaro. O isótono são elementos químicos diferentes, tá? Que possuem a mesma quantidade de nêutrons. Aqui no caso eu tenho o sódio e o magnésio, tá? Ó, vocês podem ver, ó, a massa do sódio, número atômico, ou seja, número de prótons do sódio. A massa do magnésio e o número de prótons do magnésio. Se eu fizer 23 menos 11, dá 12. Se eu fizer 24 menos 12, dá 12, tá? Então, para eu descobrir a quantidade de nêutrons do meu elemento químico, eu pego a massa
ou seja, lá, a massa, que dá 23, subtraio da quantidade de prótons, aí eu vou encontrar a minha quantidade de nêutrons, certo? Então, aqui, o 23 aqui vai ser a massa. Nossa, que regalo aqui. O 11 vai ser minha quantidade de prótons, certo? Eu faço a massa menos prótons, eu acho a minha quantidade de nêutrons. Ou fazendo a formulazinha que a gente usa na química, a massa, que é o A maiúsculo, menos o P minúsculo, que são a quantidade de prótons, igual a N, que é a quantidade de nêutrons, tá? Essa aqui é o esqueminha para você achar a quantidade de nêutrons do meu elemento químico, tá? E quando eles têm a mesma massa, o mesmo valor de massa, eu falo que esses elementos químicos são isótonos entre si, certo? Então, isóbaro, elementos químicos diferentes, massas iguais. Isótono, elementos químicos diferentes, nêutrons iguais. Isótopo, elementos químicos iguais, número de prótons iguais. Porque toda vez, o que demanda a minha tabela periódica, o que organiza? São a quantidade de prótons do meu elemento químico. Se ele tem a mesma quantidade de prótons, por obrigação, ele é o mesmo elemento químico, tá? Ele só vai diferenciar a quantidade de massa dele. Então, coloca isso. Então, isótopos vai ser sempre o mesmo elemento químico, com o mesmo número de prótons e massa diferente. Isóbaro, elementos químicos diferentes com massas iguais. E isótono, elementos químicos diferentes com nêutrons iguais, tá? Continha simples, facinha de fazer. A eletrosfera do meu átomo. O átomo, ele é uma partícula, vamos fazer um desenho bem lindo aqui, não é para falar mal do meu desenho, hein? Ó, aqui está o núcleo do meu átomo, tá? Dentro do meu núcleo, quem que eu tenho mesmo dentro do meu núcleo, do meu átomo? Eu tenho prótons, que têm carga positiva, e eu tenho os nêutrons, que não têm carga nenhuma, ele é neutro. Girando em torno do meu núcleo, eu vou ter os elétrons. O meu átomo, ele pode ter até 7 camadas na eletrosfera. Então, eu desenharia aqui, ó. Faz de conta que está inteira aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faz de conta que isso aqui está inteiro aqui, ó. Tá bom? Assim, ó. Tá? Que é o caminho que o meu elétron faz em torno do meu núcleo. Ele fica girando, olha aqui, ó, girando. Ele gira, ó. Tá bom? E dentro dessas eletrosferas, né? Dentro dessa eletrosfera, ele tem 7 camadas. Cadê meu mouse? Aqui. Cada camada suporta uma quantidade de elétrons. Por exemplo, eu tenho a primeira camadinha aqui, vamos desenhar lindamente de novo. Aqui, ó. Essa minha primeira camada é a camada K, ou camada 1, tá? A segunda camada, L. A terceira, M, e assim vai. N, O, P e a Q. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Certo até aqui? Deixa eu ver se eu consigo descer esse negócio aqui, peraí. Desce, eu esqueço disso, mas tudo bem. Então, aqui, ó. Então, meu átomo, ele pode ter 7 camadas. Cada camada recebe um nome. Vai do K ao Q. K, L, M, N, O, P, Q. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E cada uma dessas camadinhas suporta uma quantidade de elétrons. Então, vamos ver aqui.
Aqui embaixo, ó. A minha primeira camada, que é lá a camada K, vou fazer o desenho lindo de novo. Então, aqui está meu núcleo, aqui está a minha eletrosfera, faz de conta, lembra que eu falei? Faz de conta que ela está dando a volta aqui, tá? Porque senão vai ficar muito grande aqui e vai tampar ali. 4, 5, 6, 7, tá? Então, olha só. A minha camada K, que é a primeira camada, a camada que está mais perto do núcleo do meu átomo, ela pode, ó, presta muita atenção nisso daqui, ela pode suportar apenas 2 elétrons. Então, ela pode ter apenas o quê? 2 elétrons. Mas ela tem que ter os 2 elétrons? Depende. Se ela tiver mais camadas, ela tem que estar com a camada dela aqui completa para passar, mas existem algumas exceções que a gente vai ver um pouco mais para frente. A minha camada L, que é a segunda camada aqui, ela pode ter até 8. Então, ela pode ter 1, ela pode ter 2, ela pode ter 3, ela pode ter 4, ela pode ter 5, pode ter 6, pode ter 7 e pode ter até 8, tá? E a camada M, que é a terceira camada, que ela pode ter até 18. Então, ela pode ter de 1 até 18 elétrons na terceira camada. E assim sucessivamente. Olha só, aqui, ó. A camada N, que é a quarta camada, ela pode ter até 32 elétrons. A camada O, até 32. A camada P, até 18. A camada Q, até 8. Lembra que eu falei? Então, ó, 2 mais 8 mais 18, mais 32, mais 32, mais 18, mais 8, vai me dar um valor, olha só, opa, nossa, 118 elétrons no total que um átomo pode ter. Quer ver? Eu vou mostrar uma coisinha para vocês aqui, rapidinho, vamos ver se eu acho aqui, sem fazer muita delongas aqui, vamos voltar ao conteúdo. Olha só aqui, vixe, o meu desenho esquizofrênico ficou aqui. Vamos voltar aqui. Vou mostrar a tabela periódica aqui para vocês, de um jeito que dá para ver melhor, tá? Vamos ver aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Tabela periódica, olha só. Vamos fechar aqui. Será que está compartilhando ainda? Deixa eu ver se está compartilhando ainda. Tá sim, tá certinho. Então, deixa eu apagar aqui esse desenho aqui para não atrapalhar vocês. Olha só, essa é a tabela periódica, tá? Até que número vai a minha tabela periódica? Olha aqui, até quando ela vai? Ó, ela vai até no organessônio, que é o último elemento químico aqui, tá? Que é o conhecido, é o mais completão de todos, com quantos elétrons? Ou seja, quantos prótons? 118. Lembra da continha que eu mostrei para vocês? Lembra que eu falei que o meu átomo pode ter até 7 camadas, cada camada com uma certa quantidade de elétrons. Se eu somar toda aquela quantidade de elétrons, eu vou chegar a 118, o que é lá, ó? 118. Será que tem jeito de dar um zoom? Tem jeito de dar zoom isso aqui. Cadê agora? Isso, venha zoom, venha zoom. Observa aqui onde eu estou, aqui no organessônio. Tá vendo esses numerozinhos aqui do lado? Isso daqui é a quantidade de elétrons que esse elemento químico possui em cada camada dele. Então, ou seja, aqui, ó, ele tem 2 elétrons na camada K, 8 na camada L, 18 na camada M e assim por diante. Olha só outro elemento aqui, vamos mostrar outro aqui, um mais conhecido. Cadê o carbono? Aqui o carbono, ó.
Tira daqui. Olha aqui o meu carbono. O carbono, ele tem o que? Olha aqui, 6 prótons, ou seja, ele vai ter 6 elétrons no seu átomo todo. Ele possui, olha só, 2 elétrons na camada K e 4 elétrons na camada KL, na camada L, tá? Lembra que eu falei? A camada L, ela pode ter até 8 elétrons, né? Não necessariamente ela vai ter os 8, né? Ela pode ter até 8. Então, aqui, para completar os 6, para ficar igual aos 6 prótons, ele tem 6 elétrons. E para fazer a distribuição desses 6 elétrons, eu coloquei 2 na camada K e completei a camada L com os 4 que faltou. E assim por diante, olha só. O alumínio, ó, ele tem 2 elétrons na camada K, 8 na L e 3 na M. Tá? Ó, o arsênio aqui, ó, o arsênio 33, ó, ele tem 33 prótons, então ele tem 33 elétrons. Camada K, L, M, N, tá? Num próximo vídeo eu vou ensinar vocês a fazer a distribuição eletrônica para vocês saberem aonde colocar, né, essa quantidade. Peraí que eu tô apanhando aqui, gente. Essa quantidade de... O negócio aqui deu um piti aqui para mim, eu não tô aí. A quantidade exata de elétrons em cada camada. A gente tem um esquema para fazer, tá? Nós temos uma regra para seguir para fazer essa distribuição eletrônica ficar correta, porque às vezes a gente fizer direto, só jogando os elementos, os elétrons, né, diretamente nas camadas, em alguma hora ele vai dar um erro, tá? E a gente não vai conseguir arrumar sem fazer da forma certa essa distribuição eletrônica. Voltando aqui, vamos lá para a página, vamos ver onde que a gente parou. Ih, tá longe, tá longe. Aqui o negocinho, 12 lá para 40. Vai, meu filho, aí. Volta, 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 volta. Vamos ver se a gente já acabou. Se eu soubesse editar, eu tinha editado tudo isso, gente, mas eu não sei, então vocês vão ficar ouvindo eu falar um monte de coisa. Aqui, ó. O número máximo de elétrons em cada nível é teórico, pois à medida que são descobertos novos elementos químicos, esses números aumentam nos níveis mais afastados. Então, até agora, o que se sabe sobre os elementos químicos é que o elemento químico mais completo é aquele último lá da tabela periódica, com 118 prótons e 118 elétrons, tá? Caso descobrir mais, eles vão ter que reorganizar a tabela periódica. Olha lá, ó. Para distribuir esses elétrons em suas camadas, devemos levar em consideração que, primeiramente, são preenchidos níveis menos energéticos. Quem são os níveis menos energéticos? Que estão lá pertinho do núcleo, tá? Quanto mais distante do meu núcleo, mais energético é a minha camada, tá? Então, primeiro eu começo a preencher lá a camada K, depois eu vou para L, depois eu vou para M. Qualquer que seja o número de camadas de um elemento, o último nível, olha só, lembra que eu falei que tem algumas regras? O último nível nunca pode ter mais que 8 elétrons e a camada K deve apresentar somente 2. Por exemplo, se o meu elemento químico tiver apenas um elétron, uma camada, ele tem que ter 2 elétrons, com exceção do hidrogênio, tá? Que ele consegue, não sabe como, ele consegue se equilibrar bonitinho lá. Assim, se a última camada apresentar mais de 8 elétrons, o valor excedente deve ser desconsiderado, ou seja, passado para a camada posterior. Por isso que a gente tem uma regra para seguir, que é o diagrama de Linus-Pauling. Mas para isso eu vou gravar um outro vídeo na lousa, porque se eu for desenhar aqui vai sair só catástrofe. E a penúltima camada pode ter no máximo 18. Isso quando todas as camadas são preenchidas, tá? Aqui eu tenho uma representação, olha só,
dos meus elementos químicos, olha lá, o hélio, ele tem 2 elétrons, olha lá, 2 elétrons na camada K, o oxigênio, ele tem 2 elétrons na camada K e 6 na camada L. O potássio, olha só, 2 na camada K, que é a primeira camada, 8 na camada L, 8 na camada M e 1 no N, tá? Igual eu falei, para a gente saber onde colocar os elétrons e quais camadas a gente tem que fazer pelo diagrama de Linus Pauling, porque se for para fazer por aqui e ir jogando os elétrons, a gente às vezes se perde, tá? E fica um pouquinho complicado. E para a gente terminar essa parte, a camada mais externa, a última camada do meu átomo que está na eletrosfera, a gente chama de camada de valência, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem falar esse termo, camada de valência, eu estou me referindo à última camada, né, dos elétrons da minha eletrosfera, ok? Pode ser qualquer uma, pode ser a L, a M, a N, a O, qualquer uma, desde que seja a última do meu elemento químico. Certo até aí, pessoal? Dúvidas? Vão perguntando, vão mandando. Até a próxima aula. Tchau, tchau.